Olá, meu querido amigo, que alegria estar mais um dia aqui com você, compartilhando a palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é como vencer as tentações. O que seria então a tentação? A tentação é quando eu tenho um impulso para algo que é uma prática censurável, é um desejo incontrolável, é quando eu tenho uma cobiça, uma vontade por algo que não é permitido. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é tentação porque ela já vive no erro. Aquilo que a gente já faz de pecado, é difícil a gente entender o que é tentação. Porque toda vez que eu sinto desejo e eu faço, então não é tentação. Porque eu toda vez cedo. Então tem pessoas que ela não tem esse conhecimento justamente por não ser um estudante da palavra. Em você estar assistindo esse vídeo, você está dando a oportunidade de conhecer. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada vez que a gente conhece então a palavra do Senhor, a gente começa a entender o que é certo e o que é errado. E aí o inimigo continua atuando e a gente precisa ter as ferramentas certas. Porque eu estou falando que é tentação, mas eu vou lhe dar os passos como você vencer essa tentação. E para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa ir lá para Tiago. Há outras referências bíblicas, mas eu gosto do texto de Tiago, capítulo 1, quando você olha lá do verso 12 ao 15, o título é A Origem do Pecado. Mas a gente vai ler o verso 13 e 14, para o vídeo não ficar tão longo, você pode ler do 12 ao 15 em casa, que o verso 13 e o 14 tem a chave para a gente entender sobre a tentação. O verso 13 diz o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Primeiro aspecto que a gente precisa entender, amigos. Tentação não vem de Deus. Eu vou deixar no final o link de um vídeo que a gente fala sobre o comentário da lição, onde a gente fala sobre tentação versus prova. Então, tentação vem da nossa cobiça, a gente vai falar daqui a pouco, vem do inimigo, mas não de Deus. Deus, ele permite as provas. Então, assista esse vídeo que vai ser útil para a sua vida. Entender essa diferença de tentação e prova. Então, Deus não tenta ninguém. E aí, então, a tentação veio de quê? O verso 14 diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha o que diz o 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então vamos lá entender melhor? O texto de Tiago diz, no verso 14, que nós somos tentados pela nossa cobiça. Cobiça é o mesmo que desejo. Então significa que o meu desejo é que me leva à tentação. Então, se eu tenho um desejo por coisas não santificadas, isso vai me levar ao erro. Então, eu preciso começar a cuidar com isso. O meu desejo descontrolado pode me levar à tentação. E aí ele diz que essa tentação, ela atrai, porque ela chama a atenção dos olhos, né? O cheiro, os olfatos. Então, você vê que os sentidos, ela é mexido pela tentação. O inimigo leva muita gente ao erro por aí. E aí então a gente é atraído, seduzido. E aí ele diz, ó, após a tentação ser consumada, ela leva à morte. Porque normalmente a tentação e o pecado escraviza a pessoa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Só que o bom que o texto diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que é que eu posso fazer para resistir a essa tentação, para que assim então eu me livre dela e possa vencê-la? Primeiro aspecto, santificar os meus desejos. Tem muita coisa, amigo, que eu vi uma vez um pregador dizendo o seguinte, eu não posso dizer a vocês que beber cerveja é ruim. Amigos, se você ainda é apaixonado pelo álcool, aí é complicado. Olha, por exemplo, eu tenho um familiar que ele bebe cerveja alcoólica. Eu disse a ele, por que tu não começa a fazer o desejo aí de que você tem da cerveja substituir para sem álcool? Aí ele disse, mas o bom da cerveja é ficar doidão. Eu digo, olha, então você não quer mudar de vida.
Começa, rapaz, a trocar por uma sem álcool. Então você vê que as pessoas sabem que o álcool é ruim, mas muitos querem viver no erro. Então vai fazendo as mudanças. Começa a tirar o desejo pelo pecado. Eu preciso primeiro ter essa sensação de que é errado e querer deixar. Para o Espírito Santo atuar na minha vida, eu preciso primeiro querer deixar. Eu vou deixar o link da lição de hoje que eu falo sobre isso. Eu falo sobre também essa questão da atuação, né, do Espírito Santo. Então a gente precisa aí trabalhar em cima disso, né? Outro aspecto também importante, na verdade eu vou deixar o link sobre como receber o Espírito Santo. Uma devoção que a gente colocou, receber esse poder. Essa daí que vai ser boa para vocês. Segundo aspecto, vigiar as intenções do coração. Como assim? Eu tenho os desejos. Desejo é algo que eu já alimento faz tempo. Mas às vezes tem coisas que surgem no momento. E tem gente que vive de momento. Ah, ele deu a ideia de fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Segura, amigo. Então eu preciso vigiar o meu coração. E nesse vigiar, como é que eu faço? É por meio da oração e leitura da Bíblia. Eu preciso constantemente estar lendo a palavra e orando. A Bíblia diz, vigiai e orai. Porque o inimigo, né, Satanás, está ao nosso derredor, rugindo como um leão. E ele quer tragar quem estiver desapercebido. Então a gente precisa estar vigiando. E outra é afastar-se do mal. Amigos, tem muita gente que anda. Lembra do Salmo 1? Anda na roda dos escarnecedores. Anda no meio daquilo que não presta. Vive no meio daquilo que é uma tentação para si. Fica difícil vencer desse jeito. Por exemplo, se você tem dificuldade com bebida, não dá para evangelizar no bar. Não dá na sexta-feira, depois que sai do trabalho, e fazer companhia aos amigos em lugar que vai te levar para a bebida. Se você tem dificuldade com o sexo oposto, cuidado com situações que você fica que te leva à tentação. Então eu preciso me afastar do mal. Então, meus queridos, busque a santificação por meio da palavra e da oração. Busque santificar os seus desejos, vigiar e com certeza a vitória você terá em nome de Cristo Jesus. Você crê nisso? Se crê, coloque aí amém. Eu creio na vitória. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, Senhor, não porque temos mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a resistir às tentações, a santificar os nossos desejos, para que assim, ó Deus, possamos fugir do inimigo, podemos assim vencê-los pelo Teu poder. Dar-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que a vitória seja certa em Teu nome, no nome de Cristo Jesus pedimos. Amém, Senhor. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Assista aí os links que eu estou deixando e tenha um ótimo dia. Um abração, queridos.